Bom dia, gente boa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo nossos corações e mentes nessa noite. Amém? Amém. Vamos lá para 1 Coríntios 15 e a gente vai continuar falando sobre a ressurreição e comentando os versículos que nos forem permitidos pelo tempo, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. E então, deixa só eu listar aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 12. A gente vai observar que o povo de Corinto tinha uma certa dificuldade, pelo menos nesse período aqui, em relação à convicção acerca da ressurreição. Então, a gente percebe que Paulo, ele está reorientando o povo, e é algo que, assim, a gente vai observar na caminhada da igreja, o fazer e o conferir. A gente nunca está num contínuo. Por exemplo, bom seria que aquela espiritualidade que você tinha quando você tomou uma missão com Jesus fosse a mesma de hoje. Só que as coisas acontecem, tentações vêm pelo caminho, decepções, aborrecimentos. Nem sempre você está olhando na mesma intensidade. Vem uma cilada, vem alguma coisa, ou seja, a gente, bom seria que a gente tivesse um contínuo, mas não é isso que acontece na fé. Da mesma forma em relação à convicção. Por exemplo, o que a gente muitas vezes vai ser tentado como crente? A acreditar naquilo que é mais conveniente para a gente, ou mais confortável para a gente. E aí, diante de uma situação dessa, o que Paulo está fazendo? Estou voltando a falar para vocês o que eu falei com vocês lá atrás. Lembra? Paulo prega, os judaizantes despregam, Paulo prega, mas a filosofia de então traz uma outra mentalidade. E aí é importante a gente observar que, como é que eu posso dizer? A gente precisa verificar qual é a nossa fundamentação. Eu lembro, por exemplo, um colega estava comentando sobre pregação, e aí ele estava falando sobre o meu jeito de pregar, porque na teologia tem dois termos, sinergismo e monergismo, ou seja, no monergismo Deus faz tudo, no sinergismo nós também fazemos. E aí, em que, por exemplo, eu ficava, eu sei que foi de um jeito carinhoso, mas me zoando, dizendo que eu participava da teologia do coaching, E aí, como se de repente eu estivesse batendo na tecla de que você pode, você consegue, você isso, você aquilo, você aquilo outro. E aí eu fui e respondi, olha só, a Bíblia fala que nós devemos ser cheios do Espírito, mas a Bíblia fala o quê? Não vos entregueis. Isso é decisão sua, não é de Deus. Mas enchei-vos do Espírito. Isso é decisão sua, não é de Deus. A salvação é pela graça. Mas o que Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10 diz? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus ou seja, Jesus que salva. Mas se você confessar com a sua boca, se você tem para guardar, guarda primeiro o seu coração. Como é que é? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu falei, se isso é teologia do coach, então eu sou coach. Entende? Se isso é questão de teologia da prosperidade, então eu sou. Mas agora, eu sei de negócio, o texto está dizendo que você tem uma responsabilidade. E a gente, não adianta a gente se esconder na graça de Deus para justificar a nossa comodidade ou a nossa preguiça. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, até porque eu sou a última pessoa para falar isso para você. Eu vivo tropeçando, Mas agora, eu não vou chamar os meus tropeços de assim, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Eu tenho que tomar vergonha na cara, levantar e dar o meu jeito. E o que acontece hoje? De um lado você tem uma ala de crente que assim, eu resolvo tudo. E do outro tem aquela ala de crente que assim, Deus resolve tudo. Só que não é bem assim. Os céus são do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Mas por que eu estou falando isso aqui? Para falar sobre a importância
da fundamentação. Então Paulo faz o quê? Olha, tem um evangelho que eu preguei para vocês. Jesus morreu, segundo as Escrituras, ressuscitou, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, para deixar claro que ele estava fundamentado. E aí, não vamos esquecer que os apóstolos e profetas são fundamentos da igreja. E ele também estava dizendo, o evangelho que eu preguei para vocês, até porque a igreja no início era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E aí, vindo para cá, depois da gente falar um pouquinho sobre a importância da fundamentação, no versículo 12, nós observamos aqui a palavra do apóstolo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Então o que estava acontecendo? Tinha gente, Deus te abençoe, Rebeca. Então, por exemplo, raciocina comigo, né? Se não há ressurreição de mortos, então como é que a gente prega que Cristo ressuscitou? Então Paulo apela para o raciocínio dos próprios crentes. Tudo bem, então contando para vocês aí que não existe isso. Os pensadores da época falam que isso é ridículo. Como alguém hoje pode dizer que é ridículo alguém criar o planeta, mas não é ridículo o planeta ter surgido, né? Mas é cada um que só cada um. Como é ridículo acreditar que Deus existe, mas não é ridículo acreditar que existe uma energia no universo. Então, eu não sei se dá para perceber que toda era tem um modo de pensar, e muitas vezes o crente ele quer se ajustar a esse modo de pensar. É como, por exemplo, se a gente pensar naquela questão da moça casar de branco, virgem, isso não é uma coisa necessariamente só de Bíblia, era uma questão de cultura. Quando a cultura começou a mudar, a igreja começou a mudar. As crianças levavam poça com chinelo, vara, cinto, tábua, né? E o que acontece? Mas a Bíblia diz, hoje a Bíblia continua dizendo, mas a cultura mudou, então os crentes mudaram. Eu não sei se dá para perceber que assim, embora a gente diga que a gente faça as coisas de acordo com a Bíblia, nós somos muito pressionados pela cultura do nosso tempo. E a cultura do nosso tempo faz a gente fazer uma releitura da Bíblia. Eu discordo. Discordando ou não, se você fizer só uma retrospectiva da sua caminhada cristã, você vai perceber essa mudança. E então, aqui Paulo está deixando claro, o espírito do tempo é assim, mas não foi isso que eu ensinei para vocês. Então, ele deixa muito claro, essa não é a orientação apostólica, essa não é a fundamentação escriturística, não é. E aí, no versículo 13, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então observa bem, se você prega que Cristo ressuscitou, como é que você pode dizer que não há ressurreição? Porque se não houvesse ressurreição, Cristo não ressuscitaria. E aí, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E aí, bem, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Porque lembra, o pecado reinou, né, até a morte. E aí, o que acontece? Depois da morte, porque lembra, o salário do pecado é a morte. O pecado acompanha o indivíduo até a morte. Então, o que Jesus faz? Ele morre, né, volta de lá, como assim, olha, quem está comigo, quem nasceu em mim, quem morreu para essa vida, está fora da legislação da morte e do pecado. Se você olhar para Romanos 6, você vai observar isso daí. Então a ressurreição, ela não é apenas você voltar de lá da sepultura, mas ela é uma demonstração de que é o seguinte, olha, a morte não tem mais domínio sobre nós, e o aguilhão da morte, né, que é o pecado, não tem mais domínio sobre nós. Por isso, o que acontece? Não, que é bom frisar, o fato de estarmos em Cristo não anula a presença do pecado. É aí que está a questão. Por exemplo, você foi tomado de assalto, aquilo pegou você. Aconteceu. E se você, por exemplo, embora a presença do pecado esteja ali, o que você faz? Como é que eu faço para não entrar nessa rua de novo? Como é que eu faço para não cair nesse buraco de novo? Ou como é que eu faço para sair, né, dessa arapuca que foi colocada para mim aqui? Então,
diante dessa situação, o que nós, né, vamos observar? Nós vamos observar aqui, à luz da palavra de Deus, que é importante a ressurreição dos mortos. É importante vencer a morte. Agora, se Jesus não fez isso, se ele, que é a primícia, não passou por isso, imagine nós. Então acabou. Acabou a história. E aí é interessante que no versículo 15, ele chega a dizer: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, e se na verdade os mortos não ressuscitam. Então o que acontece? Se não há ressurreição, nossa fé é vã. Se não há ressurreição, os primeiros cristãos foram mentirosos. Eles morreram por causa de uma mentira. E hoje, por exemplo, agora mais cedo, eu estava escutando, o irmão Vanildo estava até falando sobre a questão das pessoas não terem aquela disposição para morrer, né, por Cristo e assim por diante e tal. Vamos e venhamos, né? Hoje é fácil morrer por uma verdade? Entende? Por exemplo, eu gostaria de dizer o seguinte: se alguém falasse assim, nega Jesus, né, e você fica vivo, defenda Jesus e você morre, eu gostaria de dizer para vocês assim: eu morreria, mas eu prefiro dizer que Deus me dê graça e que eu consiga, porque por muito menos eu quero. Então, assim, eu olhando para mim, para o meu dia a dia, para as coisas onde eu vacilo, eu fico pensando naqueles cristãos cóptas, ou do pessoal do Estado Islâmico. Eu tive o azar de ver esse vídeo, né? Porque na época eu não sabia configurar o WhatsApp para baixar só quando quisesse. Aí uma irmã mandou os caras ajoelhados na praia, e os caras do Estado Islâmico, encapuzados, né, falaram algumas coisas lá em árabe, e aí depois pegaram uma faca, uma adaga, não sei, acho que era faca, porque estava cheio de dente, né? E aí nisso, cortando assim, e aí você só via o sangue descendo e chegando na parte do osso, né, das vértebras, um pouco mais de esforço, e o sangue manchando a areia da praia. Eu não sei, um tiro na cabeça talvez eu até tivesse mais coragem, mas sabendo que alguém vai ficar serrando até eu morrer. Pedro disse: eu morro contigo, Jesus. Mas quando Pedro viu Jesus tomando aquela poça, então o próprio Deus fala para Jeremias: rapaz, você correndo com quem está a pé, você já está reclamando, como é que vai ser quando eu colocar você para correr com quem está a cavalo? Por que eu estou falando isso? Não é para dizer para você que você não vai morrer por Jesus, não é isso. É para dizer que morrer por uma verdade já é uma coisa difícil. Aí eu pergunto: quem morreria por uma mentira? Se morrer por uma verdade já é uma coisa que, assim, eu peço perdão de dizer para vocês, assim, que eu sou humano, né? Eu prefiro isso do que alguém falar alguma coisa mal de mim. Então, pelo menos eu já falo mal de mim logo. Eu tenho dificuldade. E aí observa bem: se eu tenho dificuldade de morrer pela verdade, eu preciso da graça de Deus. Se Deus não me der graça, eu não vou dizer para você que eu faria. Mas agora, observa bem o seguinte: os apóstolos morreriam por uma mentira, arrastados, serrados, decapitados. Imagina bem, alguém sendo queimado vivo, como acontece hoje no Oriente. Porque o problema da gente na igreja é o quê? Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei da música, não gostei da pregação, não gostei da coxinha de galinha. Os crentes deixam a igreja por causa disso hoje. No Brasil, lá não. Lá os caras estão lá, sabendo que podem morrer a qualquer momento. E não é morrer assim, olha, chegou, explodiu, morreu. Não. É infligir dor. É deixar o cara agonizando, de modo que o cara, ele tenha tempo de falar assim: tá bom. Eu não sei se dá para perceber. E aqui, ele está deixando claro, olha, se pensar assim, então nós somos mentirosos. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E aí ele vai mais além. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque lembra, quando a gente morre com Cristo, a gente morre para o pecado. Porque estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Por isso, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por isso, nós podemos nos considerar mortos para o pecado. Mas agora, se Jesus não morreu e ressuscitou, se nós não morremos juntamente com Ele, não ressuscitamos juntamente com Ele, nós ainda estamos sob o reinado da morte do pecado. E se estamos assim, a gente só está fazendo um teatro aqui. Porque a gente está contando uma história da carochinha. A gente está contando que Ele ressuscitou quando Ele não ressuscitou. Aí Paulo está dizendo, poxa, é vã essa fé. Qual a utilidade dessa fé? É claro que talvez alguém diga, pastor, mas é muito complicado acreditar em ressurreição, porque a ressurreição vai contra os fatos, vai contra a ciência. Quantas pessoas a gente conhece por aí que ressuscitou? A gente conhece assim, diagnóstico errado, né? Fulano morreu, aí quando vai ver não era morte, aí o camarada depois abre lá o caixão, o cara, né, tá todo urinado, todo defecado, porque lutou para querer sair de lá, mas alguém errou o diagnóstico. Ou então, de repente, quando foram para fazer a autópsia, tomaram um susto, né? O cara arregala o olho, imagina, às 3 horas da manhã. Então, observa bem, o que a gente conhece é isso. Agora, algo como o de Jesus, nem a Bíblia, porque a Bíblia mostra ressurreições de pessoas que morreram depois. Como a de Jesus, é algo inédito. Mas vamos vermos. Uma mulher engravidar sem relação sexual, uma jumenta falar, o mar se abrir para as pessoas passarem. Não, pastor, mas é porque naquela região, como sopra o vento, aí a pessoa passa, a água baixa, então tem que inventar um outro milagre, porque os carros e cavaleiros de Faraó afundaram nessa água baixa aí. Então, eu não sei se dá para perceber, não adianta. Ou você crê ou está lascado, você não tem para onde correr. Bíblia é fé. Se não crê, não crê, joga aberto que Deus te ajuda. Agora não dá para a gente ficar fingindo. Então, e detalhe, se ficar fingindo, estamos perdendo tempo. Como Paulo diz, como Jesus fala, daqueles caras que estão na porta do reino, eles não entram e atrapalham os outros de entrar. Essa é a questão. Então é importante a gente observar isso. Que nem eu estava conversando com 2 sobrinhas minhas ontem, que aí uma sobrinha minha, né, que é afastada da Assembleia de Deus, estava fazendo uma crítica à igreja Bola de Neve, né, dizendo que a igreja Bola de Neve é uma igreja, né, que o pessoal faz de tudo tal. Aí o pessoal tem até bloco de carnaval, aquela coisa todinha, e a outra nunca foi de igreja nenhuma. Mas aí, tio, o que você acha? Eu falo, olha, o fato de eu ter dificuldade de fazer alguma coisa não quer dizer necessariamente que aquela coisa não seja de Deus. Primeiro, porque é o seguinte, quem disse que o ritmo cristão é a valsa? Porque a gente toca a valsa nos hinos do cantor cristão com a maior tranquilidade. Quem disse, por exemplo, que o forró é de Deus? Os pentecostais que sobem o monte cantam corinho de fogo, mas aquilo ali é forró. Aí eu pergunto o seguinte, quem disse que um ritmo é de Deus e o outro não é? É claro, vai ter gente que vai dizer que o samba é do diabo, né? Porque veio da África, né? Deus é branco, esse negócio. Mas agora, eu não sei se dá para perceber, aí eu batendo nesse papo. Vamos lá, se a gente pegar esse raciocínio, né? E por favor, esquece o bloco de carnaval, acompanhe o meu raciocínio, porque senão você vai travar e se você achar errado, você não vai ouvir mais nada do que eu estou dizendo. Por favor, continua comigo, corta para mim. E aí, observa bem o que eu estava falando. Imagina aquele camarada que vive lutando contra o vício da cachaça. Porque é claro, nas nossas igrejas, o que está relacionado a sexo ou bebida, a gente cai matando. Mas dificilmente você vai ver alguém sendo disciplinado porque é rebelde, porque é fofoqueiro, porque é mentiroso, difícil, porque é caloteiro. Dificilmente você vai ver alguém na igreja sendo disciplinado por isso. Você vai ver, por exemplo, não é nem a molecada transante da igreja, são os que engravidam. Porque a rapaziada que conhece os Paranauê casa de branco. Mas agora, quem não conhece, né, vai casar de salmão, goiaba, rosa chá, esse negócio assim, e todo mundo se achando melhor do que aquela pessoa. Na maioria das vezes é assim. E aí o que acontece? O indivíduo ele lutou e não conseguiu vencer a bebida.
Porque isso não é uma questão só espiritual, é neurofisiológica. E aí qual é o problema? O crente que nunca passou por isso, não tem histórico de vida, não cresceu num ambiente desse, não sabe o que é o vício. E é claro, tem aqueles que conhecem o vício, mas eles têm uma facilidade maior de abandonar o vício. Nem todo mundo é igual. E aí o que acontece? Ele olha para o outro e fala assim, ele não tem Jesus. Mas ele não para se perguntar, eu que calunio, porque quem sou eu para dizer que ele não tem Jesus? Porque calúnia também é pecado, você dizer que a pessoa é o que a pessoa não é. E a Bíblia diz que os caluniadores não herdam a reino de Deus. Aí eu pergunto, que bate gente que não herda o reino de Deus nessa igreja, né? Porque o que não falta é a gente falar de você coisa que você não é. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia não mente. O que não falta é a gente falando mal da gente, principalmente longe da gente. Então nesse caso, até porque geralmente o fofoqueiro é um covarde. Então, nesse caso, em relação a esse caso, eu falei com a minha sobrinha. Imagina que esse cara está nessa luta, recebeu o julgamento de todo mundo e falou assim, não tem jeito para mim. E aí ele volta. Por quê? Porque os amigos de copa, irmão Marcos, o acolhem, o abraçam e o aceitam. Eu fiz o sepultamento de um irmão que lutava contra o vício da bebida. Teve aquela campanha Minha Esperança, não sei quantos de vocês lembram, que teve com Billy Graham, mas em vídeo, nas casas. Então, ele se converteu assim. E aí, qual era a situação? Ele tinha uma luta, décadas. O rosto dele era deformado por causa do álcool, né? Vocês sabem que quem bebe muito, né? Os lábios, a aparência. E aí o que acontece? Ele vivia lutando, até que um dia morreu. O fígado já estava comprometido. Eu fui fazer o sepultamento dele. Se você me perguntar quem mais estava na capela, os crentes ou os amigos de copo, eu não vou dizer, porque de acordo com o código de ética da ordem dos pastores, eu não posso falar da minha igreja. Mas agora, eu gostaria que você parasse para pensar justamente nisso. Porque esse cara está lá no bloco, achando que Deus não quer. Deus o quer. Os certinhos é que não o aceitam. Só que os certinhos também tem coisa errada na vida deles para tratar. Mas eles não conseguem ver os próprios erros, porque estão gastando tempo vendo os erros dos outros. E aí, poderia até ver o erro do outro, desde que fosse para ajudar, e não necessariamente para botar no jornal, né? E aí, nesse caso, esse cara está lá. E aí, já que eu estou perdido mesmo, chutei o pau na barraca. E aí passa aquele bloco. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que com voto de escola, estou contando para minha sobrinha o que aconteceu. E aí passa aquele bloco. Ele pensa que é mais um bloco, mas ele percebe na letra coisas do tipo: você é importante, Deus ama você, Deus não sei o que lá, você pode vencer isso, pode acontecer aquilo, e tal. Aí aquela mensagem entra e ele começa a chorar. E de repente vem um jovem com uma blusa que eu, como crente, vou achar estranho, né? Porque está com aquelas cores, aquela coisa todinha, mas aquele jovem bota a mão no ombro dele e fala assim: posso orar por você? Ele está lá de madrugada, todo mundo na farra, e ele entendendo que ele só está ali porque não tem lugar para ele na igreja. Isso não vale só para o cara que bebe, não. Vale para o cara que está lutando contra a prática homossexual. Vale para o cara que, por exemplo, está querendo deixar o tráfico de drogas, mas ele tem filho para sustentar, e aí ele vai viver do quê? Quem vai dar emprego para ele? Será que ele vai ser aceito, inclusive, na membresia das igrejas? Será que todo pai deixaria a filha se casar com um camarada que tem um histórico, né, de homossexualidade? Eu não sei se não percebe que, assim, essas pessoas, não é que é fácil a gente abrir um braço para elas, porque elas podem ter uma recaída. Eu entendo isso. Eu só estou dizendo que esses pecados são mais fáceis de serem notados. E é mais fácil as pessoas serem julgadas por eles. É como, por exemplo, eu falo da minha época de unijovem. Não era apenas as meninas que engravidavam que eram as que estavam transando. Como é que eu sei disso? Eu não sei, mas eu fui jovem, entende? E assim, gente, pelo amor de Deus, só que elas foram as que foram pegas. E eu entendo que assim, essa postura só faz a gente colocar mais máscara em vez de pedir ajuda.
Porque observa bem. Imagina, Reginaldo, você tem uma dificuldade, mas se você sabe que eu vou te apedrejar, você vai me procurar para pedir ajuda? Não vai. Você vai sofrer calado. E aí, quando a Carla souber, aí você está lascado. Então, observa bem a vida dessa pessoa. E aí, quando ela está lá, alguém fala assim: olha, Deus te aceita. Deus tem uma nova história para você. E aquele choque, de repente, pode fazer o cara ter muito mais força para voltar para o caminho da fé do que lá atrás, quando era o seguinte: o que eu aprendi na igreja? O Espírito Santo vai te transformar. Só que o que o Espírito Santo te transformar? Você chega lá, hoje não é mais assim, você chega lá com uma calça jeans, fica todo mundo te olhando de cima e embaixo, e faz questão de te olhar de cima e embaixo para você se incomodar. Você não botou a gravata, faz questão de ficar olhando para você como se assim, eu sou desse tempo. Então o que acontece? De uma tal forma que você faz o quê? Eu vou cuidar da parte externa, porque eu posso ser um canalha, mas ninguém está vendo. O pessoal está vendo se eu falo bonito. Entende? É como, por exemplo, vou pegar o meu próprio jeito de falar. Eu falo de um jeito, né, em que a gente ri, eu faço graça das coisas e tudo tal. Mas quem presta atenção no que eu falo sabe que eu estou falando de coisa séria. Agora, o que não falta é camarada investindo de título, falando sério, mas é moleque. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, se você pensar no marketing, está cheio de gente boazinha na igreja. Mas Deus sabe quem elas são, e o diabo também sabe. Só que aquela pessoa que está se acusando lá na rua, ela não sabe disso. Ela pensa o quê? Eu nunca vou ser igual fulano de tal. Eu nunca vou ser igual Beltrano de tal. E aí, eu contando isso para minha sobrinha, eu falei: eu digo para você uma coisa. Aquele bloco não está lá para mim que sou crente. Até porque eu que sou crente, eu acho que eu não vou estar lá no carnaval. Eu acho, né? Eu que sou crente, não vou estar assistindo o bloco na televisão. Eu acho. Então aquele bloco não é para mim, não é para o culto na minha igreja. Aquele bloco é para falar a linguagem daquela pessoa, para alcançar aquela pessoa. Não concorda? Não vá. Agora, por exemplo, aquela pessoa que se converteu. Aí eu pergunto: quanto custa? Quanto custa alguém ter ido lá buscar aquela pessoa? E aquela pessoa vai ser sempre grata àquela pessoa ali. Então, quando eu expliquei isso, né, porque uma não era mais membro de igreja, mas tinha toda aquela cultura de igreja que eu tenho. A outra não. E qual era a minha preocupação? Da outra pensar que, assim, ser crente é ir lá para o século 17, 18, e não é. Ser crente é seguir a Jesus. E seguir a Jesus não é sinônimo de perfeição. Lembra, quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai lá, mas depressa levanta e começa a cantar. Essa é a vida do crente. Só que como a gente é julgado, a gente faz o quê? A gente finge que está tudo bem e nunca é tratado. É como aquelas pessoas que nunca procuram gabinete pastoral. Quando procura, a casa já caiu. O pastor é tipo aquele marido traído, né? O último a saber. Todo mundo já sabe, né? Aí às vezes você entra no Facebook, tem alguém já mandando indireta para a pessoa e você nem sabe o que está acontecendo. Então é um tipo de situação, né, que, voltando, né, para o nosso raciocínio, em relação a isso aqui, eu não sei se dá para perceber que se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por quê? Porque é justamente essa questão do capítulo 6. Você, o pecado, ele não tem domínio, mas ele está presente. E se você não desidratar o pecado na sua vida, mesmo você sendo crente, por isso que Paulo fala o quê? Não vos embriagueis, mas enchei-vos. Por quê? Porque você tem que continuamente fazer algo para encher, porque é como se houvesse uma rotura nesse vaso. Sempre acontece um negócio. Você está cheio do óleo, você orou pra caramba hoje de manhã, leu a Bíblia, chegou no culto animado, e aí o irmão fala assim: rapaz, essa camisa que você está vestindo, nada a ver, cara. Que blusa é essa para vir para a igreja?
Pronto, já deu uma esvaziada no óleo, estava cheio. Entende como é que é o negócio? Ou então, de repente, você deixou tudo arrumadinho lá no seu ministério. Mas tem aqueles irmãos que eles sofrem de simitidez aguda, então eles acham que eles podem mexer no ministério de todo mundo. Aí alguém chegou lá e mexeu no negócio que você tinha ajeitado. Você estava cheio do óleo, mas já perdeu mais um pouco. Então você tem que estar sempre fazendo isso. Eu falei de problema, não falei nem de tentação. Tem aprovação no trabalho, tem os problemas em casa. Aí eu pergunto, a presença do pecado está ali ou não está? Está. O que acontece é que o pecado, ele não é mais aquele rei que manda e domina você. E você não é mais aquele escravo do pecado, do tipo, eu não tenho outra saída. Mas você ainda é aquele camarada meio tipo, aquela época de quilombo, né? Você ainda é tipo aquele nego fujão que se meteu o pé, o cara está indo atrás, rasgou tua carta de alforria e quer pegar você de qualquer jeito. E você vive naquela luta constante, como assim? Um dia depois do outro vai ser essa batalha. Um dia depois do outro vai ter o que? Arapuca, tentação, cilada, provação. Um dia depois do outro vai ser assim. Até chegar naquele dia. E enquanto não chegar naquele dia, é um processo de santificação. Eu tenho que deixar o que? As coisas que são tentadoras, difíceis, distantes, e eu tenho que pegar as coisas edificantes e colocar em próximas e fáceis. Então eu não sei se dá para perceber que assim, essas situações é que muitas vezes a gente vai ter dificuldade. Por quê? Por causa da presença do pecado. Mas o pecado não tem mais domínio. Então, se você buscar ajuda, se você for caminhando nas escrituras, você vai vencer aquilo ali. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Ou talvez, como um dependente químico, você vai lutar até o final da vida. Ou alguém, por exemplo, que luta contra um desejo homossexual latente, vai estar lutando durante toda a vida. Ou aquela pessoa que vive querendo falar da vida dos outros, vai ter que lutar para guardar segredo a vida toda. Ah, mas isso aqui ia ser tão bom, né? Entende? Então, assim, são coisas, né, que eu e você podemos observar que se Cristo não morresse, não vencesse a morte pela ressurreição, nós não teríamos esse poder para ser vitorioso. Não teríamos. Porque daí iríamos estar debaixo da legislação da morte. Romanos 6. O problema da presença do pecado, que é o que eu vou falar hoje à noite, em Romanos 7. Mas Romanos 8 fala o caminho da vitória. Porque você estando em Cristo, então não há condenação. Porque você não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por você viver segundo o Espírito, mesmo que a sua carne te arraste, o Espírito fala, vamos continuar de novo. É aquele caso, quero fazer a dieta, mas no dia que comecei a dieta, minha mãe fez pudim de leite. Aí eu vejo aqueles furinhos do pudim. Ah, meu Deus, eu estou salivando só de pensar no pudim aqui. E é imaginário. Aí imagina o cara está vendo aquilo ali. Ele deu uma recaída, mas vai voltar. Entende? Ou seja, a gente não... O crente de verdade, ele cai na lama, mas ele não fica na lama. É como, por exemplo, a diferença da ovelha para o porco. Ovelhas não chafurdam. Por exemplo, a ovelha, ela cai na lama. Aquela lama pesada pega a sua lã, fica difícil para ela levantar. O porco é diferente. O porco, ele cai na lama, ele rola na lama, ele brinca na lama, bota as pernas para cima. O porco, ele se amarra na lama. Você que é crente sabe do que eu estou falando. Quando aquele momento que o pecado te fisgou, e aí a carne está assim, mas que coisa saborosa. Algo dentro de você fica assim, não é isso que Deus quer para você. Você não sente o prazer que a outra pessoa está sentindo. Por quê? Porque algo em você fica ali, marretando, como assim, esse não é o meu propósito para a sua vida. Só que quem está de fora não vê essa luta. Quem está de fora só vê sua falha. E é nessa hora que aquele novo convertido, ele pensa, não há lugar para mim na igreja. E é nessa hora que um crente maduro,
que sabe que peca, apesar das caminhadas do tempo de igreja, bota a mão no ombro daquele cara e fala o seguinte: olha, a diferença entre o seu pecado e o meu é que o meu não cheira a cachaça, mas até hoje eu luto contra algumas dificuldades, até hoje eu tenho algumas falhas de caráter, até hoje eu sofro com algumas batalhas internas, até hoje o Satanás manda dados inflamados contra mim. Mas olha, assim como Deus tem me sustentado, Deus vai sustentar você. E quando vier a fissura, liga para mim para a gente orar junto. Agora pensa comigo, se nós vivêssemos numa igreja assim, porque eu nunca vi uma igreja assim, se nós vivêssemos numa igreja assim, quando nós tropeçássemos, a primeira coisa que nós faremos seria o quê? Vou procurar meu irmão para pedir ajuda. Mas o que acontece hoje? Eu vou contar para o meu irmão e ele vai contar para todo mundo. Imagina, né? Eu lembro de um episódio, hoje em dia não sei se tem mais isso, mas há décadas atrás, né? A pessoa tinha cometido o pecado e procurou o pastor. O pastor falou assim: agora que eu sei, eu vou ter que te excluir. Então, por exemplo, desculpa, não era para rir disso. Está dando para entender? Essa mentalidade é complicada. Essa mentalidade é complicada por quê? Porque todos nós precisamos nos tratar. E Jesus disse que é para considerar gentil e publicano aquele que você leva o assunto, aquele que você leva o assunto, não, aquele que você vai até ele, aquele que você leva a testemunha e aquele que você leva o nome da igreja. Ou seja, se você foi nele, ele se arrependeu, está resolvido. Se ele não se arrependeu, mas você levou testemunha porque você não desistiu dele, ele se arrependeu, está resolvido. Mas se levando testemunha ele não se arrependeu, aí sim leva o nome à igreja. Mas se ele se arrepender com o nome à igreja, está resolvido. Agora, não sei como é a trajetória aqui nesses 29 anos, mas na minha trajetória de mais de 25 anos de crente, o que eu pelo menos observo? A gente olha, né, e vê que, bem, não é assim, você vai no irmão, você leva a testemunha, você leva o nome à igreja. Não. Um irmão que eu não sei como sabe do pecado do outro, procura alguém. E esse alguém conta para outro alguém. E esses dois vão procurar o pastor. Geralmente o irmão que está em pecado é um irmão inimigo, entendeu? Porque assim, o amigo a gente está protegido, entendeu? Aí nisso contou para o pastor, meio que assim, bem, a gente não tem como fritar o irmão, mas a gente pode usar o pastor para fritar o irmão, né? E aí nisso que acontece, o pastor, homem de Deus, vai fazer o que é certo, porque aqueles irmãos ali estão lutando pela pureza da igreja. Eu escutei muito essa frase, pureza da igreja, né? E aí nesse caso, o que se faz? Vamos passar o facão nesse miserável que fez besteira. Só que peraí, e se ele se arrependeu? Ah não, mas não pode, porque ele tem que deixar claro que a gente não participa disso. E aí às vezes uma pessoa que foi lá para fora, não está no hall de membros, quer dizer, está no hall de membros, mas foi lá para fora, mas é amigo do amigo, está fazendo coisa do arco da velha, mesmo que o pastor traga o assunto, às vezes, não, mas a gente tem que ajudar. Aí você olha para uma situação dessa e fala assim: peraí, o que a Bíblia diz, o que o tradicionalismo diz? A gente precisa fazer uma escolha, porque o caminho, a verdade e a vida não é a nossa tradição. O caminho, a verdade e a vida se chama Jesus. A nossa verdade é uma pessoa, o nosso caminho é uma pessoa, e a nossa vida é uma pessoa, e essa pessoa, quando uma mulher é flagrada em adultério, detalhe, se ela é flagrada em adultério, significa que alguém a pegou no meio da cópula. E se ela foi flagrada e foi pega no meio da cópula, então o malandro estava lá. Mas o malandro não aparece para se apedrejar, quem aparece é a mulher. E aí Jesus fala: realmente, ela está errada, vamos tacar pedra nela, mas que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Se é hoje em dia, ia ter gente tacando, porque hoje a gente está cara de pau. Mas naquele dia o pessoal tinha um pouquinho de vergonha, né? Então o pessoal reconheceu que não tinha condições e foi cada um pegando o seu caminho. E ele que tinha condições, o que ele fala? Mulher, onde estão os teus acusadores?
e aí foram embora. E ele fala: eu não abandeno, eu perdoo você. Claro que o pessoal da porta larga para por aí. Jesus disse o quê? Agora que eu perdoei você, vai e não repita a mesma coisa. Porque não é todo dia que eu vou estar aqui desenhando na areia, não é todo dia que o pessoal vai trazer o assunto para mim, não é todo dia que você vai escapar de um negócio desse. Então dá o seu jeito de vencer essa tentação aí, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais. Então eu não sei se dá para a gente observar aqui, né, a importância, né, do que Paulo está falando, né, porque assim, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aí o versículo 18 fala: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Imagina, aqueles irmãos, membros que de repente fundaram a nossa igreja, gente que discipulou a gente que ensinou a gente o caminho da fé. Não, está tudo perdido, porque não tem ressurreição. E aí ele está dizendo: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E nesse caso, eu não sei você, sabe, diante de uma situação como essa, eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando comigo. A nossa esperança se resume a essa vida? A nossa esperança se resume a essa realidade? Então, eu por exemplo, estava pensando, inclusive, em problemas que a gente passa em igreja, né? Eu não sei você, mas se eu não tivesse certeza da minha experiência com Jesus, eu não acreditaria com muita facilidade no Evangelho, pelos crentes com os quais eu já convivi, e por alguns com os quais eu convivo. Eu teria dificuldade, mas eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus tem feito na minha vida, eu sei o trabalho que o Espírito Santo tem tido dentro do meu coração. Então eu olho para mim e sigo em frente. Mas agora, raciocina comigo que muitas vezes nós estamos presos apenas a essa vida. E aí qual é a parte que a gente às vezes não para para pensar? Quer saber? Eu vou sair da igreja, né, porque tem fulano lá. Tá legal, mas assim, você está pensando nessa vida. Será que não vale a pena suportar aquele irmão por causa de uma caminhada de eternidade? Será que não vale a pena, de repente, ajudar esse irmão a enxergar com a lente da eternidade? E outra coisa, por exemplo, vou deixar o ministério porque eu não quero esquentar a cabeça. Tá legal, mas e aquela irmã que está lutando contra o câncer, que precisa de uma ajuda, de uma palavra de esperança? De repente ela está lá, vendo em você uma força, uma coluna, um esteio. Imagina, por exemplo, aquela pessoa lá fora, que está lutando contra um vício e vê que você é uma pessoa que venceu esse vício. Então que tal a gente pensar nisso com carinho, né? E pensar não apenas nessa vida, mas na eternidade. Porque quem pensa só nisso aqui é o mais miserável de todos os homens. É alguém que está pensando em quê? Eu quero ter a minha casa, meu carro. Lembra de Eclesiastes? Tudo vaidade, bolha de sabão. E como eu disse, eu não estou dizendo que é errado você ter dinheiro. Claro que não é. O amor do dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Com dinheiro, irmãos, que isso aqui foi feito. Com dinheiro essa parede foi pintada. Com dinheiro aquele banner foi feito. Com dinheiro você come arroz com feijão. Não foi oferta, dinheiro de alguém. Fulano fez de graça. Alguém pagou por alguma coisa. Porque nem o que é de graça é de graça. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o dinheiro não é problema, o problema é o homem. Então, diante de situações como essa, eu não sei se dá para perceber que eu e você precisamos, sabe, olhar para a vida com a perspectiva da eternidade. O que são 80 anos diante de uma eternidade? O que é suportar um crente diante da eternidade? O que é enfrentar uma perseguição diante de uma eternidade? O que é lutar contra as tentações diante de uma eternidade? Então que a gente pare para pensar com carinho nisso.